4:10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem, assoteando-vos na minha tribulação. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus, esse é o momento que o Senhor fala conosco por meio da Tua palavra. Opere, Senhor. Espírito Santo, sinta-se muito à vontade em nosso meio. Queremos estar com os ouvidos e corações abertos, sensíveis à Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Fala o que o Senhor quiser falar. Eu sou apenas o servo, o instrumento, a ferramenta, mas a obra é Tua. Se não fosse eu, seria outro, mas a essência vem do Senhor, é a voz de Deus que nós queremos ouvir. Por isso nós clamamos, que a Tua palavra nos instrua nesse momento, nos dê a sabedoria do alto céus, nos ajudando a viver uma vida reta em Tua presença, nos ajudando a viver Te agradando em todas as coisas, nos ajudando a prestar um culto racional, que é a adoração contínua em toda a nossa vida. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Eu te pergunto, o que você precisa para ser feliz? Ou o que você precisa para estar satisfeito? Pense aí por alguns segundos. Se você poder escolher qualquer coisa, o que é que você escolheria para estar contente? Estar satisfeito? Estar feliz? Estar alegre? Se Deus, por exemplo, aparecesse para você como apareceu para Salomão, escolhe uma coisa que eu vou te dar. O que é que você desejaria? Ou, em outras palavras, complete a frase. Se eu tivesse tal coisa, eu estaria feliz. Que coisa seria essa? O que é que veio à sua mente nesse momento? Esse é o tema da nossa reflexão de hoje. O que é que nós precisamos para estar contentes? O que é que nós precisamos para estar felizes? O que precisamos para estar satisfeitos? É isso que o texto bíblico, a palavra de Deus, nos ensina. Paulo, quando escreve essa carta, ele tem alguns motivos em mente. Ele tem alguns objetivos. E um dos objetivos é agradecer os irmãos pela oferta que eles enviaram. Essa seção cumpre exatamente esse papel. Se você se perguntar, por que Paulo escreveu Filipenses 4, do 10 ao 14, para agradecer aos irmãos pelas ofertas que eles enviaram. O objetivo de Paulo foi esse. Porque Paulo se encontrava preso por pregar o Evangelho. Paulo era um pregador fiel da palavra de Deus, do Evangelho, mas naquelas circunstâncias ele estava preso. Nós lemos até na leitura sequencial hoje, que Paulo enfrentou muitas dificuldades, adversidades, por conta da sua vocação, do seu chamado de pregador do Evangelho. Lemos que ele foi perseguido pelos judeus, preso pelos romanos, e em algumas ocasiões da sua vida, ele foi preso. Ele não foi preso apenas uma vez. Quando ele escreveu essa carta, era uma dessas situações que ele se encontrava preso. A vida de Paulo, de fato, não foi fácil. Então ele tinha esse objetivo, agradecer aos irmãos pela oferta que eles enviaram. Dentre outros objetivos que a gente já mencionou nas pregações anteriores. E dentro desse agradecimento, ele traz um ensino teológico muito profundo e prático para todos nós, que é o ensino que eu comecei a reflexão. O que você precisa para estar contente, feliz, satisfeito? E ele disse para nós no versículo 10, primeiramente para aquela igreja e para nós por extensão, Filipenses 4:10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Então a primeira palavra que ele diz é alegrei-me. Lembra que essa é a palavra mais repetida na Bíblia, ou no livro de Filipenses. Alegria, satisfação, contentamento, regozijo.
E ele disse: eu fiquei muito feliz, meus irmãos, eu fiquei muito feliz porque eu recebi a oferta que vocês me enviaram. Mas ele deixa muito claro que a alegria dele não era centrado em si. Eu fiquei feliz porque vocês me mandaram a oferta. Não, eu fiquei feliz porque vocês renovaram mais uma vez o favor do cuidado para comigo. Mas vocês tinham esse desejo, mas não faltava a oportunidade. O que é que ele está dizendo aqui? A igreja de Filipos enviou oferta para Paulo mais de uma vez. E eles eram desejosos de ajudar Paulo. Só que eles buscavam as ocasiões e às vezes faltava a oportunidade. Essa circunstância onde Paulo se encontrou preso foi a oportunidade para aqueles irmãos exercerem a sua liberalidade. E ele está dizendo: olha, eu fiquei feliz pela boa obra, pela ação, pela atitude de vocês. E ele diz: eu me alegrei. Vocês já cuidaram de mim antes, vocês cuidaram de mim outra vez, e isso deixa muito meu coração feliz. E aí você percebe que o centro da alegria de Paulo, quando ele expressa aqui, não é ele ter recebido a oferta, mas é a boa ação daqueles irmãos. Ou seja, ele está interessado muito mais nos irmãos do que nele. Muito mais em ver o caráter virtuoso, generoso, de ofertar com liberalidade daqueles irmãos, do que nele mesmo, na sua própria circunstância. Ele deixa isso de forma explícita no versículo 17, quando diz: não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então ele está dizendo: o meu interesse não é a oferta que vocês me dão, o meu interesse é ver o crescimento de vocês, e a minha alegria é ver essa boa obra e disposição de vocês. É isso que ele está dizendo para aqueles irmãos. Essa palavrinha sobremaneira mostra que é uma alegria elevada. Meus irmãos, eu fiquei muito feliz. Então você imagina um apóstolo, Paulo, missionário, pregador do evangelho, preso, estando numa situação de isolamento, às vezes sozinho, abatido, e ele recebe aquela oferta dos irmãos. Ele diz: nossa, como eu fiquei feliz, não pela oferta, mas por vocês, em ver o amor de vocês para comigo, a abundância de generosidade em fazer o evangelho se expandir. E por isso eu estou agradecendo a vocês por essa oferta. Então ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Essa expressão no Senhor comunica essa alegria em Deus, não uma alegria vazia nas coisas, mas é uma alegria que vem do Senhor, e é uma alegria que está acreditada ao próprio Jesus, ao que ele falou em Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E agora ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, ele mesmo dando o exemplo, porque agora uma vez mais renovaste o vosso favor, a meu favor, o vosso cuidado. Então eles tinham esse hábito de ajudar Paulo, eles tinham esse desejo constante, buscavam as oportunidades. Nós queremos ajudar aquele apóstolo, aquele missionário. Isso aqui mostra, com esse elogio de Paulo para com aqueles irmãos, que é algo incentivado da nossa parte, ajudar, apoiar, investir nas pessoas que estão associadas à obra do ministério de Deus, aos missionários, às pessoas que estão dedicando a vida por pregar o evangelho, aos pastores, a todos aqueles que estão entregando a vida para servir ao Senhor. Então Paulo elogia aquela igreja, devemos receber esse elogio como um incentivo a fazer o que ele está elogiando. Quando você vê na Bíblia um elogio do autor a certa postura, a Bíblia está nos ensinando a imitar essa postura. É isso que ele está dizendo. Então, o que também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Eles buscavam ocasião para fazer isso. No verso 11, ele vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Paulo é fantástico. Às vezes ele vai só fazer um agradecimento. Ele vai só dizer obrigado pela oferta. Mas nesse obrigado pela oferta, ele traz uma profundidade, uma riqueza tão grande de ensino teológico e prático para nós. Ele poderia só dizer obrigado pela oferta, ponto. Mas ele diz: você está humilhado, você está honrado, tudo posso naquele que fortalece. Tudo isso para dizer obrigado, né? Então aqui Deus, movendo o apóstolo Paulo, inspirou esse texto para que a gente possa aprender essa rica lição. Aprendemos também a partir daí a ter um coração grato, grato para com Deus e grato para com os irmãos. Gratidão é você reconhecer que Deus tem usado as pessoas, é você dizer: meu irmão, muito obrigado pelo que você fez, seja das coisas simples às coisas grandes. É isso que Paulo está fazendo aqui. Ele não apenas recebeu a oferta, mas ele está dizendo: eu fiquei muito feliz, obrigado pelo que vocês fizeram por mim.
e devemos demonstrar o mesmo amor e disposição para com os nossos irmãos. Agradecimento, reciprocidade e uma alegria em ver o crescimento espiritual de cada irmão. Então ele diz, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele está dizendo, olha, eu estou agradecendo, mas eu estou agradecendo não porque eu estou passando miséria. Apesar de eu estar preso, estar em uma situação difícil, a minha alegria não é no fato de ter recebido a oferta. E eu vou falar sobre isso. A minha alegria não está no fato de eu ter recebido a oferta, porque eu sei viver contente. Eu estou passando por dificuldade, de fato eu estou, diz Paulo. Mas eu sei viver contente, em toda e qualquer situação. Para mim, a montanha-russa da vida já me é familiar, eu já tenho experiência. Porque eu aprendi a viver contente, em toda e qualquer situação. Ele diz, aprendi. O que nos ensina aqui é que o contentamento é aprendido. Nós não nascemos sabendo. Paulo não nasceu sabendo. Em algum momento da sua vida ele não tinha contentamento, ele não tinha aprendido a estar contente, mas ele diz, aprendi a estar contente. E esse conhecimento, ele não obteve aos pés de Gamaliel, ele não obteve simplesmente porque era apóstolo, ele não obteve de forma mística. Foi um conhecimento e prática exercitada. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Com quem que Paulo aprendeu a viver contente? Quem foi o mestre de Paulo? Será que foi o Gamaliel? Eu acredito que não. Quanto à questão do contentamento, o mestre de Paulo, eu creio, foi o próprio Jesus. Com quem que Paulo aprendeu a ter contentamento? Podemos olhar para Jesus e ver o exemplo perfeito. Ele diz para nós, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É como se ele está dizendo, eu não tenho mesmo onde morar. Eu cheguei a este mundo, diz, podemos ver Jesus. Jesus chegou a este mundo em um estábulo que não era seu. Jesus partiu desse mundo em um sepulcro que não era seu. Ele não simplesmente não tinha as coisas. E nós podemos aprender com ele a viver contente. Nós podemos aprender com Jesus a passar fome, assim como o apóstolo Paulo. Ele diz, sei estar molhado, sei não ter honrado, sei ter fartura, sei passar fome. Jesus sentiu fome. Podemos aprender com Jesus a passar fome. Podemos aprender com Jesus a ter fartura. Podemos aprender com Jesus, assim como Paulo, a ser humilhado. Jesus foi humilhado. E tudo isso é a circunstância que nós aprendemos a estar contente. Nessa escola de Deus, a lição do contentamento é uma lição dolorosa. É uma lição que nós queremos ter o conhecimento, queremos ter o diploma, o certificado, queremos ter poder dizer como Paulo, aprendi a estar contente, mas o caminho para se chegar lá é um caminho difícil. E nós estamos vendo aqui. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você pode dizer, eu tenho contentamento, independente da situação em que me encontro. Quando ele diz em toda e qualquer situação, significa, como ele fala no versículo posterior, mesmo que eu esteja passando dificuldade, mesmo que eu esteja na abundância, ou no ponto mais alto ou no ponto mais baixo, eu tenho contentamento. Mas o que é, pastor, contentamento? Para não ficar uma mensagem mais difícil e abstrata. Contentamento é satisfação. Contentamento é estar pleno, satisfeito em Deus. É você dizer, eu não preciso de mais nada. Lembra a pergunta que eu comecei a nossa reflexão hoje? O que você precisa para ser feliz? A melhor resposta é nada, porque eu já tenho tudo. Eu tenho Jesus. Eu aprendi a viver contente, estou satisfeito. Pensa quando você almoça e você se alimenta com um prato, uma refeição, e aí depois alguém te pergunta, você quer mais? Você diz, não, estou satisfeito. Eu sei que algumas pessoas demoram um pouco mais para falar estou satisfeito, mas o sentimento é esse. É dizer, eu não preciso de mais nada, porque o que eu já tenho é suficiente. Estou satisfeito. Quando você está com fome, você não diz estou satisfeito, ou pelo menos não deveria dizer, porque você precisa se alimentar. Mas a ideia é essa, estou contente. Você precisa do que para ser feliz? Nada, eu já tenho tudo. Estou satisfeito, estou pleno. Pode me tirar tudo, posso ganhar tudo. As variações da vida que é comum não vai mover o sentimento do meu coração e a minha realidade. Eu estou satisfeito, eu estou contente no Senhor. É isso que ele está dizendo. Então ele diz, pensa na posição de Paulo.
A sua vocação era pregar o evangelho. O seu chamado, a sua vida era essa. Mas ele se encontrava preso exatamente por isso. Mas ainda assim, me foi tirada a liberdade, mas eu estou satisfeito, eu estou contente no Senhor. Eu posso perder todas as coisas. Podemos perder irmãos e amigos, até mesmo nossos familiares, as pessoas que a gente ama, nosso dinheiro, nossos bens. Por isso que eu disse há pouco, a lição do contentamento é dolorosa. Queremos dizer, aprendi a estar contente, mas não queremos fazer o caminho que Paulo fez para chegar lá. Então ele diz, aprendi a estar contente, em toda e qualquer situação. Independente se eu estou preso ou se eu estou livre, eu estou satisfeito no Senhor. E a propósito, Paulo aqui estando preso, ele aproveitou a oportunidade para pregar o evangelho para as pessoas que estavam tendo contato com ele, como os carcereiros, os guardas, os sentinelas. Então ele dá esse exemplo para nós e nos ensina exatamente isso. Aprendeu a estar contente, independente da situação. Contentamento é isso. Não diz respeito à situação que você se encontra, diz respeito à sua satisfação e alegria no Senhor, que independente da situação, permanece inabalável. Versículo 12. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Então você já foi numa montanha russa que você tem um pico alto e um pico lá embaixo, e você vai oscilando, sobe, desce, sobe, desce. A nossa vida às vezes parece isso. Tem um momento que você está em abundância, mas tem um momento que está em escassez. E Paulo diz, eu sei passar por qualquer situação dessa. Eu sei ter contentamento no Senhor. Eu sei estar satisfeito. É isso que ele diz. Por isso que eu disse que a lição do contentamento é dolorosa, é difícil. Como Paulo aprendeu o contentamento? Vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Segunda Coríntios 11, verso 23. Paulo fala um pouco da sua biografia. E a gente entende um pouco mais como ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo está falando no versículo 23 de 2 Coríntios 11. São ministro de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. 3 vezes fui fustigado com varas, uma vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos de cidade em cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Essa foi a escola que Paulo aprendeu contentamento. Você quer se matricular realmente nessa escola? É uma lição difícil. Se você quiser dizer como Paulo, aprendi a estar contente, sei ter abundância, sei ter escassez, já tenho experiência em todas as coisas, eu posso passar fome e ainda assim glorificar o nome de Deus, e também eu sei ter uma geladeira muito cheia e glorificar o nome de Deus da mesma maneira. É isso que Paulo está dizendo para nós. E esse é o nosso desafio. Você precisa do que para ser feliz? Nada. Você já tem tudo, Jesus. Ele é a sua felicidade. E é isso que Paulo está nos ensinando. Nós não precisamos de nada. Ser está humilhado, ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tem experiência. Tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Versículo conhecido, repetido e ecoado. Esse versículo de fato deve ser memorizado, mas eu também creio, junto com os 3 versículos anteriores, que nos ajudam a entender o texto.
Tudo posso naquele que me fortalece. O que é que significa? Eu posso passar fome em Deus que me fortalece. Eu posso ter abundância em Deus que me fortalece. Eu posso passar pela montanha-russa da vida em Deus que me fortalece. Abundância ou escassez, independente da situação. Eu posso estar doente, numa cama de hospital. Eu posso estar desempregado, com contas a pagar. Ou eu posso até mesmo ter um carro novo do ano. Eu posso todas as coisas em Deus que me fortalece. Normalmente as pessoas usam esse versículo para falar de um sentimento triunfalista, que elas vão obter o que querem. Mas Paulo está falando exatamente o contrário. Paulo está dizendo, eu posso passar pelas situações mais difíceis porque eu ando na dependência do Senhor. Ele não está rejeitando a fome, a dificuldade, as crises. Ele está dizendo, eu sei glorificar Deus nessas situações, eu posso passar. E ele equivale isso à abundância. Ele está dizendo, eu aprendo com Deus a estar lá embaixo e aprendo a estar lá em cima. Posso todas as coisas. Ou nas palavras de Jesus, nós dependemos dele, João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Se em Cristo, junto a ele, nós podemos passar pelas situações mais adversas da vida, sem Jesus você pode o quê? Nada. Sem Jesus você não consegue viver de fato para a glória de Deus, você não consegue viver na dependência do Senhor. E nós precisamos dele. É isso que Paulo está nos ensinando. Tudo posso naquele que me fortalece. O que é que eu posso? Aí você entende esse versículo um pouco mais e vê o peso que tem esse versículo de fato. Quando você fala tudo posso naquele que me fortalece, você está dizendo para as pessoas e também para Deus, que é a pessoa que inspirou esse texto, você está dizendo, Senhor, e as pessoas, seus ouvintes, eu posso passar fome naquele que me fortalece. Você realmente acredita nisso? Eu posso passar crise naquele que me fortalece. Também posso ter abundância naquele que me fortalece. Normalmente as pessoas acham que podem ser a abundância. Mas Paulo está dizendo, não, todas as coisas eu posso. Estou preso, meus amigos, por pregar o Evangelho, mas eu posso isso também, em Cristo que me fortalece. Mostrando que as situações da vida são passadas, não pela sua própria força ou poder, em Deus que nos fortalece, é Ele que nos capacita. Então, nos momentos mais difíceis, devemos nos lembrar, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso estar doente, sem conseguir fazer muitas coisas, ou até mesmo com as contas atrasadas, em crises familiares, ou em crises nas diversas esferas da vida, no trabalho, e você pode dizer, eu posso passar por esta situação, porque Deus me fortalece. Eu vou continuar caminhando, porque Deus me fortalece. Eu estou aprendendo a estar contente. É uma lição difícil. E nós vamos chegando no versículo 14, que ele diz, todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Tribulação faz referência ao fato dele estar preso. E ele diz isso, vocês fizeram muito bem em se conectar comigo nas minhas dificuldades, mostrando que irmãos se conectam uns com os outros nas tribulações, nas dificuldades, nas crises, nas lutas. Não podemos viver separados, mas diante da situação que Paulo se encontrava, preso por pregar o Evangelho, aqueles irmãos se moveram, foram movidos de compaixão a compartilhar com eles os seus donativos, e nós devemos imitar esse exemplo. E aí nós devemos já extrair essa lição do texto, que devemos compartilhar as nossas lutas como irmãos, nas nossas tribulações. É bom associar com os irmãos nas tribulações deles, quaisquer que sejam, no trabalho, financeira, no casamento, na vizinhança, nas suas dificuldades, a gente está juntos, como corpo, como família. A tribulação de Paulo não era só de Paulo, mas era dos filipenses, eles se associaram, eles se conectaram, e as suas são minhas, e as minhas são suas, as nossas, juntas, nós estamos juntos nessa caminhada. É assim que nós devemos encarar. E também devemos extrair desse texto a principal lição. Após refletir e entender o sentido do texto, nós vamos à nossa principal aplicação, que nós precisamos aprender a viver contente. Uma vez foi perguntado a um dos homens mais ricos do mundo, o que você precisa, quanto você precisa para ser feliz? A resposta que ele deu foi, um pouco mais, um pouco mais. Por quê? Porque o coração humano nunca está satisfeito. Se ele tem 1 milhão, ele quer 2. Se ele tem 1 bilhão, ele quer 10. Se ele tem 1 trilhão, ele quer mais. O coração humano é uma máquina que nunca se satisfaz. Ou, nas palavras de Santo Agostinho,
Agostinho de Hipona, ele diz que Deus nos fez para Ele e nosso coração só repousa quando descansa nele. O que ele está dizendo é, existe dentro do ser humano um vazio que só Deus pode preencher. E é esse o princípio do contentamento. Foi perguntado uma vez a uma senhora, uma mulher, um jovem perguntou à sua mãe, se a senhora pudesse ter qualquer idade, qual idade você escolheria ter? Ela respondeu, 42 anos. E ele, admirado, falou, olha, que coincidência, essa é a idade que a senhora tem hoje. E ela disse, pois é, eu não quero ter nada além do que eu já tenho. Aqui o princípio é, eu estou satisfeito com a minha idade, eu estou contente, não quero ter mais, não quero ter menos. Eu me lembro muito que é uma tendência das crianças, e eu já tive essa tendência, quando você é mais jovem, você quer ser mais velho, mas quando você é mais velho, você quer ser mais jovem. É o nosso coração sem contentamento, irmãos. A gente é pequeno, a gente quer crescer, mas quando a gente cresce, a gente quer, de novo, voltar à infância. Então, nós precisamos de contentamento, aprender essa lição, aprender essa preciosa lição. Mas, é como eu disse, não se engane. Nessa escola, nessa didática de Deus, a sua didática é dolorosa, e às vezes trabalha em nosso caráter de modo que a gente não consegue entender. Talvez se você passe por situações da vida que você pense, por quê? Por quê? Eu não entendo porque eu tenho que passar por tudo isso. Talvez Deus esteja te ensinando a viver contente. Por que eu tenho fome e não tenho comida? Ou por que eu passo por essa crise? Por que eu tenho crise na saúde? As doenças me sobrevêm a todo momento. Por que, Senhor? Deus está te ensinando a viver contente. Essa é uma das possibilidades. É muito difícil interpretar a mão de Deus no momento que a gente está vivendo a história. Mas a gente aprende esse princípio aqui. Deus nos ensina a lição do contentamento por meio de situações adversas. E nós devemos aprender a viver contente. Como eu disse, contentamento é estar satisfeito, é estar pleno, é estar saciado. E nós podemos lembrar o exemplo de Alexandre o Grande, um imperador do Império Grego. Depois dele ter conquistado o vasto mundo da sua época, não existia mais territórios para ele anexar. O que é que ele fez depois disso? Ele era um imperador, um conquistador de terras, um conquistador de províncias. A sua grande alegria é se expandir. Quando ele conseguiu se expandir ao máximo que poderia, ele chorou. Ele chorou, meus irmãos, porque ele não tinha mais como se expandir. Ele chorou porque o seu grande prazer e alegria era ter o que ele ainda não tinha, mas agora, naquela ocasião, não tinha nada mais que ele poderia obter. E aqui um exemplo do que às vezes nós refletimos. Às vezes a gente despreza tudo que tem pela tristeza pelo que não tem. Eu tenho alguns livros, mas às vezes eu fico triste pelo que eu não tenho. Nosso coração é assim. Poxa, aquele livro eu ainda não tenho, né? E aí eu desprezo todos que eu já tenho. Essa é a nossa tendência. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6, Paulo fala também sobre contentamento. Primeira Timóteo 6, verso 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Então já viu aquele ditado popular? A gente vem ao mundo sem nada, a gente não leva nada, né? Nu eu vim e eu nu vou voltar. É bíblico, no sentido que você veio e não trouxe nada, mas quando você for no seu caixão, você também não vai levar nada. Vai com a roupa, mas ainda assim não é sua, porque você não vai estar mais no corpo, né? Então, ele diz, devemos ter como grande fonte de ganho, não o dinheiro, mas o contentamento, a piedade com o contentamento. Versículo 8. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. O que Paulo está ensinando aqui é, tendo o básico. O básico é vestimenta e alimentação. Dessa forma, nós podemos viver contentes, satisfeitos com o Senhor. Ora,
Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas, perniciosas, as quais os homens na ruína e perdição. As quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque está dizendo que esse desejo, essa cobiça por ficar rico, é uma cobiça que mergulha a pessoa em um abismo sem fim. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então Paulo está nos ensinando, tendo alimento, tendo vestimentas, vocês devem estar contentes. E então, a gente aprende aqui, meus irmãos, que viver com contentamento é uma difícil lição para ser aprendida. É uma lição constante, eu até posso dizer. Muitas vezes, eu cheguei a concluir que eu poderia dizer assim, aprendi a viver contente. Pouco tempo depois eu percebi, realmente eu ainda não aprendi. Deus continua me ensinando. Podemos perceber isso quando a gente vê que desejamos tanto algo, que aquela ausência do algo, aquele não ter o objeto desejado, tira a nossa alegria. Ou seja, só estarei feliz quando eu tiver, e aí você conclui a frase. E todos nós somos tentados a isso. Podemos ser tentados a estarmos insatisfeitos, descontentes no Senhor. E o nosso grande desafio é dizer, eu estou contente, eu não preciso de mais nada. Estou pleno, estou saciado, porque Deus me satisfaz. É isso que nós devemos fazer. Nessa luta, nesse processo, confiando em Deus, nós vamos continuar caminhando, sabendo que, independente das circunstâncias, das situações, das adversidades, nosso coração permanece inabalável, porque confia no Senhor. O que é que faz, por exemplo, um ar-condicionado? Ele, o chamado termostato, regula a temperatura do ambiente. Você bota lá 25 graus, 20 graus, 10 graus. Você vai dizer como o ambiente deve estar. O termômetro já é o contrário. O termômetro, ele absorve a temperatura do ambiente. Você bota o termômetro, o ambiente está em 40 graus, o termômetro vai para 40. Essa é um pouco da dinâmica que podemos aplicar ao nosso coração em relação ao contentamento. As situações não devem, o nosso coração não deve ser um termômetro que absorve a temperatura das circunstâncias. Opa, a situação está em 40 graus, então meu coração já vai lá em cima. A situação está em 10 graus, meu coração já despenca. Não, nosso coração deve ser como um termostato, a exemplo do ar-condicionado. Independente da situação, nosso coração não oscila, nossa confiança no Senhor está inabalável, porque nós estamos contentes, estamos satisfeitos. Não é a temperatura do ambiente que vai regular a situação do nosso coração. É uma lição difícil, é uma lição para se lutar todos os dias. É uma lição que devemos orar, Deus me ensina a estar contente. E aí nós temos alguns princípios que podem nos ajudar. Salmo 139, versículo 16, Deus nos diz, na sua palavra, que Deus escreveu todos os dias da nossa história. Deus diz, cada um dos nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum dia ainda havia. Pensa, o dia que você vive hoje é difícil, foi Deus que escreveu. É o dia que Deus quer que você viva, o hoje. Ou pode estar fácil. Às vezes eu estou focando mais no aspecto da crise, que muitas vezes é difícil, mas tem gente que também não lida bem com o aspecto da abundância. E às vezes não consegue lidar com aquilo. Devemos aprender a glorificar a Deus também na abundância que Deus nos dá, porque a abundância é um meio de nós devotarmos glória ao nome do Senhor. Em todas as coisas. Deus não te deu abundância simplesmente para que você seja abundante, mas para que você glorifique o nome dele em meio à abundância. Da mesma forma, a escassez, como Paulo diz aqui. Por que Deus me deu a escassez? Para a glória dele. E aí nós normalmente associamos a glória de Deus à nossa situação. Se eu estou abundante, glória a Deus. Se não, aí é mais complicado, né? Então, o que a Bíblia nos ensina é glória a Deus na abundância e na escassez. Glória a Deus, independente da situação. Meu coração está firme no Senhor. Aprendi a viver contente. Crendo no princípio de Romanos 8, 28 e 29, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme as imagens de seu Filho, fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Deus trabalha através de todas as coisas, situações adversas da vida, para formar Cristo em nós. Poxa, mas
esse casamento é tão difícil. É o casamento que Deus te deu para fazer Cristo ser parecido, ou você ser parecido com Cristo. Mas esse trabalho é tão árduo. Você pode estar contente mesmo com esse trabalho. Os filhos, as situações adversas, a abundância, a escassez, a fome, a tribulação, ou o exemplo da biografia de Paulo, açoites, perigos, vigília, jejuns, fome, etc. Tudo isso, Deus está trabalhando em nós, e nós vivemos pela fé, o justo viverá pela fé, crendo nessa verdade. Por mais difícil que seja o meu dia, Deus está trabalhando em mim. Se eu pudesse, se você pudesse, escolheríamos dias diferentes. Escolheríamos viver noutro contexto. Se Deus me desse, por alguns instantes, sua onipotência, eu mudaria toda a minha história. Eu mudaria tudo como é. E eu creio que talvez você também. Mas se junto com a sua onipotência, Deus também me desse a sua sabedoria, a sua onisciência, Deus deixaria tudo exatamente como é. Porque como é a melhor maneira possível. A minha história, a sua, não pode ser melhor do que já é. Por quê? Como eu tenho certeza disso? Porque foi escrita pelo dedo de Deus, ele não erra. Ele não erra. A sua história não é fruto do acaso. A sua história é fruto da soberania divina. E nós podemos encarar dentro dessa perspectiva. Além desses textos que eu citei, tem também Hebreus 13:5, que diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com o que tendes. Contentai-vos, tenham contentamento. Porque ele tem dito: nunca vos deixarei, jamais vos abandonarei. Tenham contentamento com a presença de Deus. Eu não tenho comida, mas eu tenho a presença de Deus, e isso satisfaz o meu coração. Eu não tenho qualquer outra coisa. Na verdade, meus irmãos, sejamos sinceros, nós não temos muitas coisas que nós gostaríamos de ter. Eu acho difícil que tenha alguém aqui que tem tudo que quer. Tem alguém aí? Levanta a mão. Pode levantar a mão. Seja tímido não, levante a mão. Não tem ninguém aqui que tem tudo que quer. Tem algo que a gente quer e não tem. Mas a realidade é essa. Nós temos contentamento com o que nós já temos. Jesus, a presença de Deus. Porque Ele tem dito: nunca vos deixarei. Olha a promessa, se agarre a ela, guarde no seu coração. Nunca vos deixarei, jamais vos abandonarei. É o que nós aprendemos aqui. Ter alegria e satisfação no Senhor, independente das circunstâncias. E nós devemos ter essa convicção, devemos ter essa satisfação em Deus, sabendo que essa história que eu e você vivemos hoje é a história escrita pelo dedo de Deus com um propósito, com um objetivo. E aqui é a nossa grande motivação em ter o contentamento. Romanos 11, do 33 ao 36. Mas por que, Deus? Dias tão difíceis, dias tão dolorosos. Por que essa escola é tão difícil? Deus não poderia me ensinar de outra maneira? Poderia, mas essa foi a maneira que Ele escolheu. E eu que não tenho tanta sabedoria como Ele, cabe a mim me submeter, pela fé. Essa foi a melhor maneira que Deus escolheu para nos ensinar. Romanos 11, 33 ao 36. É um trecho que eu acredito ser um dos pontos mais altos da Bíblia, onde devemos sempre nos lembrar nas situações adversas que enfrentamos. Quando você não entender o plano de Deus sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua história, mas você sabe que deve viver contentamento pela fé, lembre-se também desse versículo. Ainda que não entenda, você compreende o objetivo. Romanos 11, 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Você pode dizer: eu não compreendo, mas Deus seja glorificado em todas as coisas.